Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar do VAR, que é uma novidade que veio no Java 10, bastante polêmica e com bastante assunto pra gente conversar. Lembrando que esse daqui é o primeiro vídeo que vai formar aí a playlist de Java 10, então fica ligado na playlist, se inscreve, né? Acompanha aí a playlist para quando tiver algum vídeo novo, você não perder. E lembrando também que essa playlist aqui, ela teve um primeiro vídeo onde eu fiz um resumo de todas as principais novidades do Java 10, que se você ainda não conhece, dá uma olhada lá, que lá tem tudo, beleza? Bom, vamos lá então. O VAR, ele foi uma novidade que veio no Java 10, e que tem como objetivo facilitar a hora que a gente for escrever uma variável no nosso código, para a gente diminuir a repetição. Mas tem algumas coisinhas importantes que a gente tem que saber antes de sair por aí tacando var no nosso código. A gente tem que entender que não é igual o var lá do JavaScript, não tem nada a ver com ele, então não adianta achar aí que Java tá virando JavaScript, que não é mais tipado, não tem nada disso, tá? Então, vamos entender exatamente o que é, vamos entender quando que a gente pode usar, quando que a gente deve usar, quais são as preocupações que a gente tem que ter e por que que a gente não deve sair por aí tacando var em todo lugar do código. Eu acho que no final desse vídeo eu ainda vou trazer um detalhezinho para vocês que eu acho que muita gente não deve conhecer ainda, beleza? Então fica aí até o final para você não perder. Bom, vamos começar então falando de quando que a gente pode usar o tal do var. Lembrando que o código eu tento deixar bem organizadinho aqui, tá? E com comentários também, para vocês poderem baixar lá no GitHub e mexer, brincar aí no código também. Mas vamos lá, como é que eu declararia um número qualquer, né? No Java até o Java 9. Eu poderia declarar um número inteiro dessa forma aqui. A partir do Java 10, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Chamar ele de var. É claro que talvez para um inteiro não faça muito sentido, né? Para um int, ambos têm 3 letras, então eu não vou ganhar muito aqui em termos de economizar código. Mas tem vários outros exemplos. Por exemplo, se eu fosse declarar uma string, e aí eu vou escrever, seja membro do canal. E aí aqui, ó, declarei uma string que eu sei que isso daqui é uma string, certo? Se aqui tiver escrito var, eu continuo sabendo que isso daqui é uma string, certo? Por quê? Eu estou inicializando ela nessa linha, eu estou declarando a variável e inicializando ela, e eu estou vendo que é uma string, né? Tá escrito aqui, seja membro do canal, tem aspas aqui, então assim, eu sei que isso daqui é uma string. E o Java também sabe, né? Então o Java ele também consegue entender que isso daqui é uma string. Então quando eu faço isso, só dei um zoom aqui, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo é só evitando escrever novamente que isso daqui é uma string. Se já está claro, se já está óbvio que isso daqui é uma string. E os métodos que eu tenho aqui para chamar são os métodos de string. A ideia aqui, identifica esse var aqui, ó, como uma string. Então, isso daqui, a variável apoie continua sendo uma string. Então, aqui, só para a gente lembrar que não é JavaScript. Isso daqui não é uma variável que não é tipada, né? Não é o object, não é uma variável que aceita qualquer coisa. Isso daqui é uma variável do tipo string, como sempre foi, nada mais muda. A única diferença é que ao invés de eu escrever string, eu posso escrever var, que é menorzinho, né? Mais simples aqui. Pode ficar um pouco mais fácil de ler, dependendo de quantas variáveis você tem declarado. E diminui aí a repetição, né, de código, porque a gente tá vendo que isso daqui é uma string. Então você pode usar em variáveis locais com inicialização. Então eu não consigo fazer isso daqui. Vamos deixar isso daqui, inclusive, aqui no não pode. Eu não posso fazer isso daqui. Por quê? Porque o Java não tem como saber qual é o tipo dessa variável. Então isso daqui não funciona porque isso daqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser string, poderia ser integer, poderia ser qualquer coisa. Como é que o Java vai saber o que é isso? Ele não sabe. Então você não pode declarar dessa forma, né? Isso daqui não funciona. E você pode usar isso em qualquer lugar onde você estiver inicializando a variável na mesma linha onde você está declarando ela. Então, por exemplo, se eu quisesse declarar aqui uma variável do tipo scanner, estou declarando aqui uma variável do tipo scanner, estou inicializando ela na mesma linha onde eu declarei, eu posso vir aqui, escrever var e pronto. Não preciso repetir o nome scanner aqui. E tá claro, tanto para mim quanto para o Java, que isso daqui é um scanner. Não tem como isso daqui ser outra coisa. Inclusive, se você tiver um método que retorna alguma coisa, então vamos criar um método aqui. Eu posso, inclusive, criar aqui uma variável assim, ó. Então, do mesmo jeito,
Aqui eu estou inicializando direto criando uma classe, aqui eu estou inicializando com uma string, aqui com um int, aqui eu estou inicializando com o quê? Com o retorno do método getNome, que é uma string. Então, da mesma forma, o Java consegue entender, em tempo de compilação, que isso daqui é uma string, não tem como isso daqui ser outra coisa. Eu, particularmente, não gosto muito dessa declaração, tá? Por quê? Porque isso daqui, para mim, não deixa claro qual é o tipo da variável. Então, aqui tá claro que é um scanner, aqui tá claro que é uma string, aqui que é um int. Aqui, para mim, não tá claro. Ah, é um nome, eu sei que o nome é sempre string. Para mim, não funciona, tá? Assim, eu entendo que se eu tô chamando um método, não vai ficar claro para mim qual é o tipo do retorno dele. Eu vou ter que, no mínimo, raciocinar que, pô, é um nome, então provavelmente é uma string e tal. Eu não gosto. Talvez aí quem já está mais acostumado com linguagens não tipadas ache tranquilo, né? Não se importe. Então aqui é uma questão de preferência. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de conseguir bater o olho no código e já ter certeza qual é o tipo daquela variável. É um costume meu por trabalhar com uma linguagem que é fortemente tipada. Vamos ver outros locais que a gente também consegue usar. Tem o for each. Então, aquele for que é o que a gente, pelo menos, costuma fazer mais desde o Java 5, né? Pelo menos é o que eu mais uso. Então, aqui, se eu for criar um off... Então, usando aqui a nossa listinha, né? O nosso construtor que foi criado lá no Java 9. Temos aqui a nossa lista. Já consigo declarar isso daqui com o var, olha só. Sei que isso daqui é uma lista, sei que é uma lista da string, porque só tem como ser uma lista de string. E eu consigo, dentro do meu for each, ao invés de declarar string aqui, também consigo declarar var. Então percebam que dentro do for each aqui é também uma localização permitida para usar o var. Também é uma localização que eu tomaria cuidado, né? Porque aqui também não está extremamente claro, qual que é o tipo dessa variável. Se eu olhar para a lista e ver que é uma lista de string, ok, né? Eu vou entender que isso daqui que está aqui dentro só pode ser uma string. Mas eu sempre tomo cuidado, eu sempre gosto de ter esse cuidado quando essa linha aqui não deixa claro nela mesma qual é o tipo da variável que está sendo utilizada aqui dentro, tá? Isso daqui para mim dificulta um pouco a leitura. Claro que para mim não é tão ruim quanto esse, porque aqui eu não tenho dica nenhuma, né, de qual que é o tipo, além do nome do método. Aqui eu tenho, pelo menos, a dica aqui próximo. Então, nesse caso aqui, que está bem próximo, está bem óbvio, provavelmente até usaria. Mas, como seu método pode ser muito grande e tal, não tenho certeza se eu usaria em todos os casos, ok? E a gente também consegue usar no for comum, né, o for que a gente sempre usou. Então, quando você tem aqui um for que você está, por exemplo, iterando em um array, qualquer coisa assim, né? Ou pode ser até um número aqui. Aqui, ao invés de int, você pode colocar var aqui também. Assim, se você estiver fazendo um for que usa int, literalmente é int aqui, eu não trocaria por var, porque é o que eu falei ali em cima. É o mesmo tamanho e int está muito mais claro do que var, né? Var eu vou ter que sempre ter um pequeno processamento a mais mental aqui para lembrar que isso daqui é um int. E int, cara, tá aqui, não tem dúvida. Então, eu particularmente nesse caso aqui não usaria, mas se for um long, por exemplo, né? Você já ganharia ali, já ficaria menor. Mas enfim... Nesse caso aqui você pode usar, ele te permite usar. E aqui a gente praticamente esgota as situações, os locais onde você pode usar o var, né? Apesar dele ser uma novidade bem interessante, a verdade é que tem muito mais lugares onde eu não posso usar do que lugares que eu posso. E vocês vão ver que a maioria dos lugares onde eu posso usar geralmente é dentro de um método assim, tá? Com escopo reduzido e coisas nesse sentido. Então, quando que eu não posso usar? Por exemplo, se eu tentar fazer isso daqui, ó. Mas eu estou inicializando na mesma linha. Tudo bem, mas você está inicializando com null. Quando você inicializa com null, de novo, é a mesma coisa de não inicializar para essa questão de tentar descobrir qual é o tipo, para o Java tentar descobrir qual é o tipo, é a mesma coisa de você não declarar nada. Então, isso daqui não funciona porque o Java não consegue entender qual é o tipo, né? Não consegue descobrir qual é o tipo dessa variável. Quando você está declarando uma função lambda, você também não consegue, tá? Então, por exemplo... Então, aqui temos aqui a nossa função lambda, né? É uma função lambda que implementa a interface runnable, tá aqui, curta o vídeo e tal. Quero tacar um var aqui na frente. Não posso, não funciona. Por quê? Porque a função lambda,
ela só existe, ela só funciona porque o Java ele olha para essa interface que você está declarando aqui e ele sabe, como eu já expliquei isso nos vídeos de Lambda, você já deve saber, mas ele sabe que isso daqui é a implementação do único método abstrato que tem dentro dessa interface, que é o método run. Né? Então, se eu tiro o nome de runnable daqui, não tem mais como o Java saber o que você está implementando aqui, e aí não funciona. Né? Ele vai reclamar, ele vai mandar você declarar o tipo ali especificamente. Então, com Lambda não funciona como argumento de método. Então, quero receber uma string aqui dentro. Ok, uma string você pode receber. Se você coloca um var aqui dentro, ó, não funciona. Você não tem como declarar esse tipo aqui, pelo mesmo motivo de todos os outros locais. Você não tem como deixar claro que isso daqui é uma string. Se o Java talvez tivesse alguma questão de valor default, que eu já pudesse escrever aqui, né, que o nome, se não for declarado, ele já vale alguma coisa assim, talvez fosse uma possibilidade, tá? Talvez. Mas sem nem mesmo o Java ter como saber qual é o tipo de variável que você quer usar aqui, aí realmente não tem como, aí não pode usar dessa forma. Ele já está dando erro de compilação aqui, dizendo que não é permitido. Então vamos deixar aqui como string, só para vocês saberem qual é o certo. Em construtores, nem vou colocar um exemplo aqui, mas assim, o construtor também vai receber como argumento, como se fosse um método, né? Então, vou colocar aqui, né? Só para ficar aqui o exemplo. Se você tiver aqui esse construtor aqui e tentar receber isso daqui como um var, não vai funcionar. Porque, né? Pelo mesmo motivo de quando você recebe de um método. Isso daqui, ele não tem como saber o que você quer armazenar aqui dentro. Você não consegue usar como retorno de método. Então, vamos só voltar para o nosso exemplo errado aqui. Ao invés de um void, quero retornar var. O que é retornar var? Não existe retornar var. Var não é um tipo. Né? Var é só uma palavra que você coloca no lugar do tipo. Então, você não tem como retornar algo, né, que é um var. Não existe essa possibilidade. Então, isso daqui também não vai funcionar. Se você quiser retornar, você tem que dizer exatamente o que você quer retornar. Fields, o que são fields aqui? São os atributos, né, da classe. Então, se eu quiser declarar um atributo aqui em cima, por exemplo, seja membro e apoie o canal, inclusive, quanto que você acha que vale o conteúdo que eu faço para vocês? Se você acha que vale mais do que R$ 2,99, dá uma olhadinha aí embaixo no botão de seja membro e contribua com conteúdo gratuito, como esse vídeo que você está vendo agora. Muito obrigado a todos vocês que já são membros e contribuem com o canal. Você também tem acesso a vídeos exclusivos só para membros. Dá uma olhadinha aí embaixo. Nesse caso aqui, ó, eu consigo declarar string nome, mas eu não posso declarar um var nome aqui, tá? E aí você pode até pensar, pô, mas aqui eu poderia, né? Aqui tá escrito aqui que isso daqui é uma string, eu sei que isso daqui é uma string. Por que que não funciona? E assim, tem algumas razões para eles não permitirem o uso do var aqui, nem em fields ou em métodos ou coisas parecidas, né? A primeira é que eles não queriam manter APIs, né? Então, assim, por exemplo, a entrada de método aqui com o var, porque eles querem que esteja claro para quem está usando, né, a API, qual é a classe que está ali. E ficaria muito fácil trocar de um tipo para outro quando você não declara o tipo, né? Então, assim, aqui, por exemplo, aqui é 52. Se eu tacar uma string aqui, isso daqui já mudou de tipo, né? E eles não queriam que mudanças tão pequenas causassem impactos tão grandes no seu código. Então, por exemplo, aqui o nome é string. Se eu vier aqui e colocar um número, isso daqui iria compilar, iria funcionar e eu poderia causar grandes mudanças no meu código, podia quebrar vários locais do meu código com uma simples alteração que pareceria que não teria mal nenhum, mas eu estou mudando o tipo do atributo só de mudar o valor dele na inicialização. É meio incompatível, pelo menos na visão aqui na hora do pessoal que criou a funcionalidade, é incompatível o tamanho da alteração que você fez com o tamanho do impacto que você está causando. Quando você vem aqui e muda o tipo na mão, na unha, você sabe o que você está fazendo com mais certeza, assim, né? Tá mais claro. E principalmente código que usa reflection, né? Se você tem um código que usa reflection e tá pegando esse field aqui para tratar alguma coisa, se você mudasse isso daqui, já era, provavelmente esse código com reflection também quebrou. Então foram algumas precauções, tá? Não é que exatamente não daria para fazer, é claro que daria, mas por precauções aí, por decisões de design mesmo da linguagem, alguns locais não foram permitidos. Você também não consegue usar dentro de um try-catch, tá? Então, se você tiver aqui
com o seu try-catch. Pelo mesmo motivo de todos os locais, não consigo botar um var aqui. Por quê? Porque eu tenho que declarar explicitamente qual é o tipo da exceção. Se eu fizer isso daqui, eu não tô vendo, né, qual é o tipo da exceção. O Java não tem como descobrir sozinho qual é o tipo da exceção. E nem está claro pra gente, né, qual é o tipo da eleição, qual a exceção que foi lançada dentro do try, não sabemos. E basicamente qualquer outro lugar onde eu não esteja com uma variável que tem um escopo definido dentro de um método e que esteja sendo inicializado na mesma linha, né? Então eu posso usar nessas situações aqui, posso usar, inclusive aqui quando eu tenho uma lista assim, né? Tô retornando quando é um método, no for each e no for comum. Tirando isso, nem tente usar, tá? Assim, é algo que foi feito para ser usado nesses cenários, principalmente naquele cenário onde você tem que sair declarando uma variável depois da outra, né? Ou aquelas classes que tem um nome gigantesco, né? Tem umas classes que tem um nome bem grande, tipo URL Connection, né? HTTP URL Connection, HTTPS URL Connection. São classes que às vezes a gente tem que declarar, né? Byte, array, input stream, né? Assim, são classes que tem um nome grandão e que a gente tinha que ficar escrevendo isso daqui, ó. Isso aqui já consumiu não sei quantas colunas aqui do meu código, né? 29 ali embaixo, eu acho. Então, é pra gente conseguir substituir esse tipo de coisa, né? Então, geralmente isso daqui, você ia ter que escrever desse jeito aqui, ó. Agora, você pode diminuir pra caramba isso daqui, né? Essa linha. E você sabe que isso daqui é desse tipo. Não precisa escrever duas vezes, né? Então, isso daqui é um caso, assim, que pra mim, o var faz total sentido. Então, assim, se me perguntassem, usa o var, não usa, fica ruim de ler, não fica? Cara, você tá no caso desse aqui, tá claro o que é, tá na mesma linha, você vai ganhar muito espaço, seu código vai ficar mais fácil de ler, não vai ficar mais difícil, ele vai ficar mais fácil. Então, nesse caso, eu acho que assim, é o caso mais legal, né? São os casos mais legais pra gente usar o var, são esses daqui. Bom, as observações que eu queria passar para vocês, e tem uma delas que é bem legal, tá? Eu vou deixar ela por último, só por conta disso. O objetivo principal, eu já falei um pouquinho, é reduzir repetição. Tá? Então, vocês podem ver que tem muito lugar que não dá para usar, porque se eu usar o var aqui, eu não estou reduzindo repetição. Eu não tenho escrito em outro lugar que isso daqui é uma exception, uma runtime exception, ou qualquer coisa assim, né? Então, aqui, se eu uso o var aqui, eu não estou deixando de reduzir repetição, nem aqui, nem aqui, nem aqui, né? Então, o uso do var é para reduzir repetição. É o tal do boilerplate code, né? Aquele código que ele tá ali e não era necessário nem para compreender o código, nem para o código funcionar, né? Nem para o próprio compilador funcionar. Ele, além de não agregar para a leitura do código, eles às vezes até atrapalha. Então a ideia do var é remover esse tipo de código e é o que eu falei, esse exemplo aqui para mim é o melhor exemplo disso. O var não é uma palavra reservada, tá? Não é uma palavra reservada. Você deve estar olhando para cá e pensando, como que var não é uma palavra reservada, né? Não tem como. Pois é, eu posso vir aqui onde está escrito i e escrever var. Olha só. Eu posso dar o nome da minha variável de var. E eu posso dar o nome de uma classe, por exemplo, de var. Então, se eu quiser escrever aqui, por exemplo, então eu posso criar a classe var, né? Então eu posso vir aqui e fazer isso daqui, ó. var igual a new var. Ok? Então, esse tipo de coisa aqui não é proibido. Por quê? Porque o var não é uma palavra reservada. Deixa eu só passar alguma coisa aqui dentro, só para o código ficar compilando. Pronto. Que aí a gente não fica com o código sem compilar, né? Vamos só corrigir o nome disso daqui. E percebam, então, que eu posso usar o var como nome de variável. E por que eu posso fazer isso, né? Qual a diferença de var para o new, por exemplo, né? Aqui eu não posso usar o new, tá vendo? Aqui ele não me deixa usar new como nome de variável, porque new é uma palavra reservada. O var, ele é o que eles chamaram de nome de tipo reservado, né? Então, é um reserved type name. Isso quer dizer que o tipo var é um tipo reservado. Então, eu não consigo criar uma classe com o nome var minúsculo assim, né? Por quê? Porque o nome var minúsculo, ele é reservado. Eu consigo criar com qualquer outro nome aqui, né? Beleza, criei minha classe, nome horrível, letra minúscula, mas eu posso. Com var, eu não consigo. Então, ele é um nome reservado de tipo, um reserved type name, um nome reservado para tipos. Por isso, você consegue, por exemplo, dar a sua variável de nome, o nome de var. Não faça isso, por favor, né? Não é legal, mas você consegue. E lembrando que, assim, eles não poderiam, ou pelo menos realmente não deveriam proibir esse tipo de coisa. Por quê? Porque deve ter muito código antigo que tem variável com nome de var.
Se eles transformassem o var numa palavra reservada, eles iam quebrar muito o código. Eles provavelmente já quebraram um código ou outro que devia ter uma classe chamada var, né? Infelizmente devem ter alguns códigos assim, e eles já quebraram esses códigos, né? Esses códigos se tornaram incompatíveis com o Java 10. Mas pelo menos mantendo essa permissão aqui de usar o var no nome da variável, eles evitam de quebrar mais código. Mas não faça isso, né? Vou até deixar um aqui. Não faça isso no seu código, né, em produção, porque você só vai confundir quem estiver tentando ler o seu código. Uma outra observação é que você pode usar com interfaces, né? Então, por exemplo, geralmente, quando a gente ia declarar uma lista, a gente fazia assim, né? Fazia uma lista de string aqui, por exemplo, e aqui eu posso usar o operador diamante, né? Então, isso daqui seria como você declararia uma lista até o Java 9. Chegou no Java 10, você pode vir aqui e transformar isso num var? Pode, mas tem duas observações. A primeira, isso daqui não é uma lista de string, tá? Isso daqui virou uma lista de object, porque você não disse qual é o tipo, então para ser lista de string, você tem que escrever aqui na direita. E a segunda observação, isso daqui não é mais um list, isso daqui agora é um array list. Se você fosse declarar aqui na mão, a gente já aprendeu aí até como boa prática, né, em sempre usar o tipo da interface e não o tipo da implementação concreta. Os criadores dessa funcionalidade também estão cientes, tá, disso daqui, de que provavelmente muita gente vai acabar usando o tipo concreto ao invés da interface, né? Mas eles entendem que como isso daqui é um escopo muito pequeno, né? Você vai usar sempre dentro de um método, né? Por exemplo, é um escopo pequeno e que provavelmente não vai causar lá tanto estrago, né? Você usar aqui um tipo concreto. Isso daqui é um pouco mais preocupante se você usa como entrada de método, né? Que aí se você usa o tipo concreto, você acaba limitando a implementação que alguém pode te passar, ou se você declara ou como atributo de classe, né, pela mesma razão. Agora, quando você está dentro de um método, né, uma variável local que tem um escopo bem pequeno, eles entendem que isso daqui não é tanto problema, né? O ganho que você tem aqui em conseguir enxergar o código dessa forma é maior do que a perda que você está tendo de não escrever list aqui na frente, né, e usar a interface. E por último, que é agora que eu acho que é a parte mais legal que eu quero mostrar para vocês, é o intersection type, que é um negócio que já tá, acho que desde o Java 5, quando teve generics, e que a gente geralmente não vê e, assim, nem conhece muito. Que são esses casos estranhos, tipo esse daqui, ó. Eu consigo criar um var, criar ele com esse nome aqui, ó, string ou integer. E na mesma linha, olha só, eu tô fazendo 1 igual a 1. Se for, poderia ser qualquer comparação aqui, tá? Poderia ser um true direto aqui. Se for, retorna uma string, se não, retorna um número. Qual é o tipo, então, do string ou integer, né? Vocês conseguem adivinhar qual é o tipo dessa variável? Será que ela é object, né? Para conseguir guardar tanto uma string quanto um inteiro, será que ela é object? E se vocês forem ver o tipo dela aqui, ó, vocês vão ver que, na verdade, ela é um intersection type. Ela é object, ela é serializable e ela é comparable. Se você nunca tinha visto isso daqui que eu tô mostrando, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, vira membro do canal para você apoiar mais conteúdo gratuito como esse daqui. Então, o que é esse intersection type? A variável ela tem 3 tipos ao mesmo tempo? É mais ou menos isso. Esses 3 tipos aqui são os 3 tipos que são comuns entre uma string e um integer, né? Que são os dois carinhas que estão aqui. Então, se a gente abrir a classe string aqui e a classe integer, lembrando que eu estou abrindo aqui a implementação do Java, tá? Se a gente for ver, ó, a classe string ela implementa serializable, comparable e char-sequence. O integer implementa comparable e extend number, que implementa serializable. Então, o que tem de comum entre essas duas? No number, o serializable com o comparable do integer. Então, esses dois aqui, ó, estão em comum entre as duas classes, tanto serializable quanto comparable. Char-sequence não entra nesse caso aqui, porque o integer não implementa char-sequence. Então, na verdade, essa variável aqui é mais ou menos como se ela tivesse 3 tipos possíveis. O object, que todas elas sempre têm, na verdade, né? Todo mundo herda de object. O serializable e o comparable, que são tipos aí comuns entre essas duas classes. Então, percebam aí, né, como é interessante a possibilidade, né, da gente conseguir usar o var, né, numa linha desse tipo aqui e ter aqui o uso do intersection type. Por esse vídeo é isso. Lembre-se que o código está lá no GitHub. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nova. Lembre-se de que não é para sair usando var em todo lugar, né? Use com moderação.
Deixa aí nos comentários se você aprendeu alguma coisa, se você não conhecia. Se inscreve, deixa seu curtir, deixa seu comentário, vire membro do canal. Vai aparecer alguns vídeos aí na tela, você já pode escolher a próxima coisa que você vai assistir. Valeu, falou e até o próximo vídeo.